O Papo de Consultor de hoje vai falar sobre desenvolvimento de lideranças estratégicas. Para falar sobre isso, Alex Magno. Obrigado, Alex, por participar desse projeto. Nós estamos quase parecidos aqui. Vamos sair daqui, nós vamos cantar, né? Não? Dupla sertaneja. Dupla sertaneja. Mas o Alex é um coach, consultor, tem uma visão de pessoas diferenciada e trabalha há anos já atendendo as dezenas de grandes empresas. Depois ele vai citar o nome dessas empresas aí, porque são marcas que a gente carrega com muito orgulho, né, cara? Ele usa muito. Usa muito e vem ajudando as empresas a se desenvolver, trabalhando no capital mais importante, talvez no recurso mais importante das empresas, que são as pessoas. Alex, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional, que você já me contou, fiquei impressionado assim. Esse cara não parece que tem a idade que tem, tá conservado e tem uma história muito bacana. Conta pra gente, cara, um pouco da sua trajetória de consultoria. Ok, Thiago, é um prazer estar aqui. Acho que um convite assim, muito bem aceito para falar um pouquinho para vocês. Acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouco para as pessoas é importante, né? Assim, desenvolver pessoas é a minha paixão. Eu comecei minha vida, eu sou de Salvador, Bahia, né? Mas já há 20 anos que eu não moro mais lá. Minha família sempre teve empresa, então praticamente eu sempre respirei negócio, gestão, empresa. E eu estudei administração de empresas com processamento de dados, né? Na época, que hoje é sistemas de informação, tá mais bonito o nome, né? E uma coisa muito importante para mim, né, que tudo que eu estudei, tudo que eu fiz na minha vida, tinha que ter um cunho prático, tinha que ter assim, é praticável, é aplicável. Então, para mim, a teoria pela teoria, né, e a gente vem desse mundo de consultoria, né, vocês também que trabalham, então assim, é sair daquela coisa, consultor só fala de teoria, né, e eu acho que a coisa tem que ser realmente praticável, aplicável e factível. Então, isso foi muito importante na minha construção como profissional e hoje como consultor. Aquilo que eu estudava, eu poder praticar. Então, pude desenvolver a empresa, meu pai tinha uma indústria, né? Eu assumi a direção da empresa, né? A gestão da empresa, aplicando, né? Todos aqueles conhecimentos de faculdade, mas realmente fazendo aquilo acontecer na prática. A empresa cresceu, aumentamos a empresa quase 500%, aumentamos mais 6 lojas, abrimos lojas. Quantos anos você tinha nessa época aí? Foi dos meus 21 aos 23, 24. Assim. Prodígio não é? Pude fazer. E uma multinacional de software, que na época era a Microsiga, que hoje é a TOTS, né, me chamou para ser diretor, usava o sistema, né, implantava o sistema dentro da minha empresa. E eu tinha uma visão técnica, porque desde os 15 anos que eu mexo com informática, já programo, mexo em planilha, já desde os 15 anos. Então eu tinha uma visão técnica, mas tinha uma visão da gestão do negócio, ou seja, da administração. E aí eles me chamaram, olha, a empresa está expandindo, a gente está crescendo, você não quer trabalhar? Eu tinha muito conflito familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão. Era uma confusão, porque assim, quem era o diretor da empresa era eu, um menino de 23, 24 anos, mandando, né, em adultos, e quem é você? Você é meu filho, você não é meu superior. Então, desde cedo eu já comecei a sentir o primeiro drama da liderança, né? Como liderar pessoas mais velhas, ou que não tinham o conhecimento que você tem, ou seja, toda aquela dinâmica, né, da briga, aquele choque de gerações também, como foi muito importante para mim entender essa dinâmica. Aí acabamos assim, saindo, fui montar uma consultoria nessa área e fui trabalhar com a Microsiga, fui ser diretor da empresa. E aí foi muito bacana, porque assim, me deu uma visão, porque quando você implanta sistemas, você não mexe com uma área, né? E normalmente na consultoria a gente percebe muito que os consultores são muito especializados em segmentos. Uma implantação de sistema, além de toda uma parte técnica, eu tinha que entender compras financeiras, estoque, faturamento financeiro, fiscal, ponto eletrônico, controladoria, sabe assim, eu tinha que entender de tudo aquilo. De cada negócio, né? De cada negócio. E aí eu já trabalhei com, acho que já trabalhei com tudo que você imaginar, só não trabalhei com aquela profissão mais antiga do mundo. Você pensar de indústria, já tem, quem sabe. Nunca fiz gestão nessa área, entendeu? Mas indústrias, comércio, empresas de serviço, isso foi gerando, assim, eu fui trabalhando com BI, que é o Business Intelligence, eu fui trabalhar com a análise dos números da empresa, sempre com planejamento estratégico. Então eu venho muito desse mundo de negócio, mas sempre entendendo que eu precisava liderar pessoas. E isso era o mais difícil. Poxa, eu faço uma reunião aqui na empresa e eu faço uma mudança, ou eu passo uma coisa que vai ser muito bacana. Metade da empresa fala, uhul, agora vai, e a outra metade está colocando um currículo na rua. Eu falei para as mesmas pessoas, do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo momento. Por que as pessoas têm tanta percepção diferenciada, né, da realidade? E aí, esse olhar de entender de pessoas, eu fui estudar PNL, que é Programação Neurolinguística, há 26 anos que eu trabalho com isso. Hipnose clínica, que eu queria entender de gente, de pessoas, de mente. E aí fui fazer a primeira formação em coach minha, foi em 2003, nem se falava de coach no Brasil.
Tanto que o pessoal me perguntava, pô, mas você vai fazer coaching? Você vai ser treinador de quê? De futebol, de vôlei, né? Técnico de quê? Nem se falava coaching no mundo dos negócios, na época no Brasil. E aí as consultorias tomaram uma dinâmica completamente diferente, porque todas aquelas dificuldades justamente de desenvolver liderança, porque hoje, assim, se você imaginar, né, talvez um dos cânceres das empresas hoje em dia seja líder. Porque gestor, ser dono, gestor, gerente, cargo é fácil. Você dá um cargo, dá um título, você literalmente coloca um chicote na mão da pessoa, você pode instalar o chicote que as pessoas têm que obedecer. Mas e liderar? Liderar não é cargo. Liderar não é uma coisa que você pode exigir, cobrar e dizer assim, eu sou líder. Você não pode assumir, você não pode abrir a boca para dizer que você é líder. A liderança pressupõe seguidor. As pessoas te seguem quando você é líder. E isso não se ganha, isso se conquista. Então, é essa visão diferenciada de gente, de mundo mesmo, que foi um grande diferencial, porque eu entendia de tecnologia, de números de empresa, eu sei analisar balanço de empresa, eu montava estratégia, mas eu tinha um olhar humano das coisas, né? Como fazer gente amar o que está fazendo, para que você possa dar lucro. Porque hoje, acho que a maioria dos grandes, da maioria dos pequenos e médios empresários, os grandes nem tanto. Você não fala de lucro com a empresa para funcionário, a empresa nem sabe quanto você ganha. Por quê? Porque é o medo da pessoa botar olho no meu dinheiro, Alex. Tem empresários que falam, mas as pessoas vão botar olho no meu dinheiro. Mas, poxa, mas se ele não souber que o trabalho dele está fazendo a empresa lucrar, por que eu vou continuar? Né? Então, isso sempre foi um cuidado meu. E aí eu fui estudar o Enneagrama, que é um conhecimento milenar, que fala de entendimento profundo de personalidade, não o superficial. Já trabalhei com DISC, MBTI, que são ferramentas de tipologia, né? Analisam o comportamento, muito boas, diga-se de passagem, mas elas não mostram por que você faz aquilo. Então, quando você entende o Enneagrama mais profundo, você entende por que o ser humano faz o que faz, por que a pessoa é daquele jeito. E aí você lidera de uma forma completamente diferente, porque eu não vou ser mais líder para mim, eu vou ser líder para você. O seu perfil, né, vendo você conduzir aqui a dinâmica, vendo as pessoas que trabalham aqui, espera aí, o Thiago ele tem um perfil, eu já sei um pouco de você sem você me dizer nada de você. Porque eu estou estudando a emoção que está por trás do que o Thiago faz. Isso dá um medo. As pessoas brigam assim, você é bruxo, é o mestre dos magos. Se eu cruzar o braço aqui, então você vai ficar preocupado, falar assim, cara, ele está gostando do que ele está falando. Isso é o superficial. Isso é o comportamental, isso é o topo do iceberg. O Enneagrama mostra o porquê de você cruzar o braço, não legal. Cruzar em si. E aí, cara, isso foi muito bacana, porque eu fazia coaching na época, né, com executivos de empresa, e funcionava ou não funcionava, funcionava ou não funcionava. Peraí, então que ferramenta é essa aqui? Por quê? Porque eu estava fazendo do meu jeito, com as ferramentas que eu aprendi com o meu instrutor, um americano que veio para o Brasil, um cara top. E agora? Mas por que não funciona? E aí eu fui estudar o Enneagrama. E aí quando eu entendi de ser humano mais profundamente, você se molda ao outro, entendendo o jeito do outro. E tem aquela máxima, né, que a gente fala assim, faça o outro que você gostaria que fizessem com você. Eu inverto um pouquinho ela, faça ao outro que o outro gostaria que façam com ele, para que o outro faça com você o que você gostaria. Aí vira reciprocidade. Porque senão a gente administra, educa, se relaciona, olha os relacionamentos conjugais, relacionamento com o filho, e nem se fala em liderança. Eu lidero de acordo com o outro, com minha visão de mundo. Eu lembro que eu falei uma vez para uma gestora comercial de uma empresa, né, que estava fazendo consultoria, que as pessoas não eram movidas com dinheiro. Ela disse, como assim, Alex? Eu sou movida por dinheiro? Se a pessoa não ganhar mais, não vai... Tá, mas é você que pensa em dinheiro. Tem gente que quer o dinheiro para a família, para viajar, para gastar. O dinheiro é meio, ele não é fim. Não, mas para mim é fim, para você. Então entenda o que o outro precisa, o que ele acha valioso. E aí isso mudou completamente a forma, inclusive, dela gerir a equipe dela, né? Ela passou a ser um pouco mais voltada para a equipe, não para ela. Então o Enneagrama ele é muito profundo. E aí eu pude fazer, né, sair dessa multinacional de software, que era a Microsig, fui trabalhar com uma empresa em São Paulo, que era o Lab, SSJ, que é uma empresa muito voltada, né, para executivos, né, você já falou que conhece. E eu já dei treinamento na Ois, Vivo, Sky, Boticário, Embraer, SBC, Votorantim, Gerdau, Globo, essa turma, né, vamos dizer assim, mais parruda que investe muito. E eu sempre ouvi muito assim, as pessoas falando assim, Alex, você é consultor de empresa grande. Na empresa grande é fácil. E eu falo, não, gente, assim, empresa grande, empresa média, empresa pequena é a mesma coisa, porque é empresa. O cara da carrocinha de cachorro-quente, ele tem a mesma dinâmica de uma multinacional. A única diferença é que uma multinacional tem mais complexidade, ela é maior,
Quanto maior é algo, você precisa ter um pouco mais de gestão, de mais gente para cuidar. Você não faz sozinho. Mas a empresa é a mesma, o conceito empresa, negócio, gente, é a mesma coisa. Então, esse abismo de entendimento de que o pequeno precisa ter a cabeça do grande, para que ele possa deixar de ser pequeno, porque senão ele sempre vai ser pequeno. Ele sempre vai administrar com uma cabecinha pequena e não com uma visão mais ampliada. E o que as empresas maiores mais fazem no mundo? Investir em gente, investir em treinamento, em capacitação, sabe assim, fazer pessoas quererem. E hoje está na moda, talvez, por esses choques de geração, né? A gente tem o milênio, que era a geração Y, que a gente fala, né? Geração Z, se eu não me engano, mas é o milênio, se eu não me engano. É uma geração que ela não obedece ordem. Olha as crianças hoje em dia, elas não obedecem, pai e mãe não mandam mais em criança. Então você precisa negociar. E mais do que nunca, as pessoas, os jovens hoje em dia, e aí as indústrias estão tendo grande dificuldade hoje em dia, porque elas não conseguem motivar jovem. O jovem precisa de propósito. E olha o que está na moda. O que mais eu tenho ouvido falar nas empresas grandes é falar de propósito. Tá bonito, mas não é porque só é moda. Porque tem toda uma geração dizendo o seguinte: eu não aceito que você me diga o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sentir isso, eu tenho que gostar, eu tenho que amar. Me perdoe o palavrão, mas tem que ter tesão por aquilo. Então o propósito é ligado ao quê? É sempre emocional. Propósito é amor, é sentimento, não é razão. Olha, você vai ganhar o dobro do preço. Dane-se o dobro do salário. Eu não quero o dobro do salário, eu quero amar o que eu faço. Então, hoje em dia, as empresas estão começando a enxergar, né? Eu venho fazendo trabalhos, agora recente na Unilever, desenvolvendo lideranças, trazendo essa humanidade para o líder, né? Ou seja, não é só líder de processo, de projeto, de recursos, é líder de ser humano. Quando você trabalha liderança de ser humano, é absurdamente o salto qualitativo e quantitativo que você promove na empresa. Resultados vêm de pessoas, não vêm de recursos, não vêm de nada tecnológico. Então, assim, minha carreira me ajudou, assim, é uma carreira meio eclética, meio ponto fora da curva, assim, né? Tem gente que fala assim, você é pato? Eu falei, não, eu não sou pato. Porque, mas você entende de contabilidade, de número, de sistema, você entende de estratégia, você entende de... Porque a coisa foi sendo construída, né? Tem robustez nesse lado, né, de trabalho. Mas hoje a minha dedicação maior é com a gestão de liderança, com a formação de líderes, é trabalhar o ser humano, é ensinar as pessoas a se conhecerem mais. Não só para saber, né, se relacionar bem, como liderar bem, contratar bem também, isso é muito importante. Então, sei lá, assim, um resumo... eu acho muito bacana essa visão, porque a gente traz aqui diversas consultoras, já foram mais de 30 consultoras que sentaram aqui para compartilhar um pouco da experiência. E a grande maioria compartilha a sua experiência e cita questões técnicas específicas relacionadas à gestão, relacionadas a finanças, relacionadas a marketing, relacionadas à imagem da organização e diversas coisas assim. E hoje, especialmente, a gente está tendo a oportunidade de falar de pessoas, né? Exatamente. Que é um insumo, um recurso, uma matéria-prima que está presente em todas as empresas e que é o que faz a grande diferença de uma empresa que tem sucesso para outra. Agora, nessa trajetória de lidar com pessoas, eu como líder também passo por esses desafios, né? Por essas felicidades, por algumas frustrações e por todo esse controle emocional que a gente tem que ter nesse momento. Na sua trajetória, qual foi o maior desafio que você teve como um consultor ao lidar com pessoas? Quebrar paradigmas, principalmente... Uma coisa que eu sempre percebi muito é quando você entra numa empresa que a pessoa fala assim, mas sempre foi assim, é desse jeito. E a imagem, muitas vezes, né, a gente está falando aqui para consultores ou pessoas que querem ser consultoras, né, uma coisa que eu sempre ouvi muito lá no meu início, consultor é a profissão mais fácil do mundo, porque ele chega aqui ganhando bem para dizer o que eu já sei, mas ele não senta aqui para me mostrar como fazer. Então, esse dilema das pessoas enxergarem o consultor como alguém que mostra defeitos e dá soluções mirabolantes. Eu já vi consultores quebrar a empresa. Eu tive essa experiência, né, não de quebrar, mas na minha família eu já era consultor. E uma vez meu pai falou comigo assim, Alex, eu contratei um consultor para aumentar minhas vendas, eu preciso vender. E aí a importância que eu acho assim, do consultor, ele não ter uma visão estreita. Porque assim, se é uma consultoria específica, tudo bem, mas um consultor, ele precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica de um negócio. E eu falei, meu pai, não contrata, não aumenta a venda, que seu problema não é venda, seu problema é gestão de fluxo de caixa. Seu caixa é negativo, você é uma empresa tomadora de caixa e não geradora de caixa. Ah, não, mas não quero saber disso.
E o cara aumentou vendas. E o que aconteceu? Ficou sem dinheiro. Porque quanto mais eu vendo, mais eu preciso de injetar dinheiro, porque eu só vou receber lá na frente, aquela dinâmica do fluxo de caixa. E ele não entender isso, né, justamente não entendendo também de inteligência emocional, esse afã de querer salvar a empresa, faz com que a gente tome decisões erradas. Então o consultor ele tem que tomar cuidado com o que ele oferece, ele tem que entender um pouquinho mais. Eu sempre gostei muito de fazer uma dica que eu dou para todo consultor. Faça um diagnóstico antes, converse um pouquinho com as pessoas, não ouça só o seu contratante, porque muitas vezes é o gestor, é o diretor, é o dono da empresa. Ouça as pessoas em volta para saber se realmente o problema é aquele. Porque senão você entra com uma solução de algo que não funciona, que não vai funcionar, que as pessoas não entendem a importância disso. Então acho que a primeira dica que eu dou de consultoria é essa. Investigue um pouquinho mais, ou seja, é difícil, né? Lidar com essa situação. Eu preciso vender, preciso, né, gerar dinheiro, né, o consultor precisa ganhar dinheiro, mas será que realmente aquela consultoria é melhor naquela hora, é o melhor jeito? Então, esse cuidado, esse zelo, eu acredito que é legal. Uma outra dica, né, falando em consultoria, que sempre foi talvez um grande dilema, a gente precisa quebrar o estereótipo também do consultor desempregado. Eu brinco assim, repare que a maioria das pessoas, né, que trabalham numa empresa, que tem um cargo bacana, e aí de repente elas saem da empresa. A primeira coisa que elas viram, consultor. Isso é uma coisa que sempre foi um choque. Teve uma época na minha vida que eu não queria mais falar que eu era consultor. Eu falava que eu tentava falar qualquer outra coisa. Eu até comecei a chamar de coaching também, porque aí já tinha feito formação de coaching, porque o consultor estava muito mal visto nesse sentido, né? Sai do emprego, você virou o quê? Consultor. Não, eu sou consultor. Aí a primeira coisa que ele faz é arrumar um cliente de consultoria. Em segundo momento, é ser empregado pela empresa que ele foi contratado. Então, ele não é consultor, então não é realmente um voltar. Então, se você quer ir para o mercado de trabalho, tudo bem, mas quero ser consultor. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, eu acho que é válido na consultoria. Eu brinco que o consultor, né, eu uso essa metáfora um pouco, para lá, meio boba, chula, mas eu acho que ela é válida. O consultor é um médico de empresa. Sim. Então, médico não pode ficar se oferecendo muito. Você vem cá fazer... Não, me chame. E nem fazer uma prescrição errada. Exatamente. Dando remédios errados, que vão inclusive causar efeitos colaterais danosos, como foi esse exemplo que eu usei lá com meu pai. O consultor ele precisa seduzir o cliente no bom sentido, assim, me queira. Olha o que eu posso fazer por você, mas me queira, me chame, me peça, sabe assim, me contrate. Então é o cliente que tem que ver no consultor o valor. E aí vem um pouquinho nesses cuidados de precificação, de valor de mercado, para que você não deprecie seu trabalho. Porque uma vez que você entra num cliente com um preço muito baixo, nunca mais você volta com um preço real. Ou esse cliente ele vai falar para o entorno. Acho que o consultor ele precisa estar muito atento a vender para o entorno dele. Eu estou fazendo consultoria na sua empresa. Quem que você conhece? Eu tenho que usar o seu network, por quê? Essas pessoas vão saber que eu estou fazendo o trabalho contigo. Você vai me indicar, poxa, o Alex é legal, o cara está fazendo um negócio transformador na minha empresa. Essa pessoa já fica atenta, então eu preciso fazer esse network. Mas se eu te cobrei mal, não tem jeito, eu não vou comprar bem para o seu amigo, para sua indicação, porque o cara vai saber quanto. Vai saber. Todo cliente ele fala quanto ele te pagou, até por uma questão de eu paguei mais barato. Então, cuidado com o preço, né? Acho que você que está querendo trabalhar com isso aqui, muito cuidado com o preço, para não se depreciar, porque depois você não volta mais e aí você fica qualificado por baixo. E isso não é legal para a consultoria. Alex, uma última dica. Eu sei que você é um cara que lê bastante livro, provavelmente já passou por diversos aí. Quem quer seguir nessa carreira de consultoria para a parte humana, qual o livro que você acha que foi assim, mais disruptivo na sua trajetória, que fez a diferença? Essa é uma boa pergunta. Acho que muitos livros, muito conhecimento. Eu tenho um ciúme danado com a minha estante de livros, ninguém pode mexer nos meus livros. Eu acho que para a parte de negócio, né, para essa visão sistêmica, mesmo que você não seja da área de gestão como um todo, mesmo que o consultor tenha um pouco mais de área, de segmentação no trabalho dele, tem um livro que eu indico muito, muito forte, que é aliás, eu digo todos dele, do Ram Charan. Ele foi o coach do Jack Welch, então ele é um cara assim, os livros dele são muito bacanas. Eu tenho um que chama Execução. Esse para liderança, show de bola. Ele tem um outro que ele fala de pipeline de liderança, que é maravilhoso, líder formador de líder. Mas tem um dele, que foi o primeiro que eu tive contato com ele, que para mim ele é valiosíssimo. É livro assim que vale muito dinheiro. Chama Perspicácia. É um livro que tem um peixezinho saindo. Ele dá uma visão de todo, ele fala assim, o que todo
dono de banquinha de feira precisa saber que um executivo de uma multinacional sabe. Um CEO de uma empresa sabe. Então ele é um livro, para mim, que foi muito valioso, um conhecimento muito bacana. Na área de pessoas, na área de gestão de pessoas, eu sugiro conhecer um pouquinho mais do Enneagrama. Ou seja, é uma coisa que eu trabalho, pode parecer um pouco de estar vendendo o seu peixe, mas não. O Enneagrama mudou minha vida, assim. Há 13 anos atrás, minha vida está com caos, assim, de trabalho, de dinheiro, de um monte de coisa, de mudança de carreira, de como executivo viajava muito, e família, aquela coisa toda. E o Enneagrama foi muito valioso para mim. Então, assim, conhecer um pouquinho mais de gente. Existem vários livros de Enneagrama. Acho que a Sabedoria do Enneagrama é um livro legal para a pessoa entender um pouquinho mais dessa parte de liderança. Eu gosto muito do Pipeline de Liderança também, que é um livro bom para entender passagens, estilos, né? Eu preciso ter comportamentos de líder diferenciado em cada um dos níveis de uma subida, né? De uma escalada no processo de liderança. Eu gosto muito dele também. Picos e Vales também eu gosto muito. Tem tanto livro aqui na cabeça, se você me fez essa pergunta agora aqui, eu estou tentando fazer um resumo, assim, sabe quando vem uma enxurrada de coisa? Mas eu acredito que esses livros, eles são muito valiosos nesse sentido, né, de entender de pessoas, entender um pouquinho da gestão, da dinâmica de um negócio, acho que é muito importante. Mesmo que você vá para uma determinada área, mas é importante que eu estou fazendo uma consultoria numa área, mas eu estou dentro de um contexto, eu não posso, né, me desvincular desse contexto. E isso eu acho que é uma grande falha do consultor. Ele cuidar da área dele, eu só mexo com finanças. Ele vai cuidar de finanças, dane-se o resto. Não pode ser assim, eu preciso cuidar do resto também. Eu preciso entender, pelo menos, que o meu trabalho aqui em finanças vai ter impacto em outras áreas da empresa. Eu acho que essa visão sistêmica que eu, como executivo de multinacional, tinha que olhar para o todo. Eu não podia olhar para uma área, porque eu sabia que essa área vai ter impacto em outras, né? Então, essa visão, esse olhar de cima é muito valioso, tanto para o empresário, para o líder, como muito para o consultor também, né? Com certeza, Alex. E para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que a gente entra em contato? Como é que fica sabendo? Pode entrar no nosso site, pode ter no cdho.com.br. CDHO, bota aí, editor, cdho.com.br. É o Centro de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Ou seja, o foco da nossa empresa é justamente desenvolver pessoas, seres humanos, dentro desse ambiente corporativo, né, organizacional, que sempre foi muito frio, né, mais pragmático, né, mexer um pouquinho mais nesse lado humano. A gente trabalha muitas ferramentas de liderança, gestão de pessoas, com o Enneagrama, com inteligência emocional profunda, assim, é muito bacana. Maneiro, Alex. Obrigado mais uma vez. Pô, muito bacana, uma experiência fantástica, uma história de vida que inspira. Então, se você curte conhecimento, carreira, consultoria e quer se desenvolver nessa área, tá aí a oportunidade de seguir essa série de vídeos, dar o seu like, deixa a sua contribuição, porque sem sombra de dúvidas o nosso grande objetivo aqui é estreitar esse relacionamento e fazer com que a sua trajetória profissional seja facilitada. E aproveitando, amanhã começa o QP Summit 2018, um congresso 100% online, 100% gratuito, com palestrantes que são referências na nossa engenharia. Então, se você tem interesse em se desenvolver e aprender sobre liderança, sobre Six Sigma, sobre melhoria, sobre produtividade, se inscreva agora e não perca essa oportunidade. Te vejo sempre e até mais!